Queridos, abra sua Bíblia, lá em Mateus capítulo de número 6, Evangelho de Cristo Jesus, segundo o que escreveu Mateus, o apóstolo, né? Mateus capítulo 6, e depois você já deixa aberto também no capítulo 18 do próprio texto de Mateus. Primeiro é o capítulo 6, do capítulo 6 é apenas um versículo que nós vamos ler. Verso 12 diz assim, de Mateus capítulo 6: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vamos todos juntos ler esse versículo? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Agora o capítulo de número 18 de Mateus, nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 35. Nós vamos ler de forma alternada, tá bom, queridos? Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando o braseiro, trouxeram-lhe um que deveria 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Seja paciente comigo, e de tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhes aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me pecaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos tributos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um seu irmão. Pode sentar, queridos. Amados, esse é um texto, outros contextos dessa questão muito sério, que eu queria que nós pudéssemos pensar um pouco a respeito deste assunto, né? Perdoa os nossos pecados, queridos. É isso que a oração do Pai Nosso faz. Dentre algumas coisas, exatamente fala sobre isso. A expiação, queridos, ela é necessária por causa de 3 fatores. Primeiro, a universalidade do pecado, a seriedade do pecado e a incapacidade humana em resolver o problema da culpa do pecado.
Quem fala sobre isso é o teólogo Morris, né? L. Morris. A Bíblia deixa claro que se o pecador tiver de depender de si mesmo para obter o perdão de Deus, ele nunca será perdoado. Essa preciosa graça só pode ser conseguida por meio do sacrifício de uma vítima qualificada, sem qualquer pecado, mancha ou defeito. Agora, se fala muito de perdão na igreja, queridos, nas nossas igrejas, se fala muito de perdão. Você já pesquisou, porque hoje é fácil fazer isso, só toma muito cuidado que o Google, às vezes ele fala coisa que não é verdade, toma cuidado. Mas você já estudou, você já fez uma pesquisa para entender o que significa de fato perdão? Primeiro, eu quero aconselhar você a não ir na internet. Vá na Bíblia primeiro. Porque ela é a única regra de fé e prática. Você tem que ir primeiro nela. Ela é o nosso livro-texto, como diz alguns professores, né? É ali que você vai compreender o que significa pecado. Agora, se ainda é difícil de você entender, segundo as Escrituras, o que significa pecado, o que significa perdão, você vai procurar alguns livros bons, teológicos, que vai definir exatamente essa questão. Eu quero aqui apenas destacar, para dar algumas lições para nós, trazer algumas lições. Tem várias palavras, mas duas palavras principais a respeito do que significa perdão, é a palavra grega que significa paresis. Bem simples a palavra, está transliterada do grego para o português. Essa palavra paresis, ela literalmente significa uma palavra que você conhece muito bem. Significa remissão, significa expiação, que nós lemos no texto, inclusive, sobre isso. A outra palavra, não só a questão de remissão, que significa a palavra paresis, mas significa não levar em conta. Significa também deixar passar, mandar embora, passar por cima. Lembra o que Deus pediu para Moisés fazer lá quando eles iam para sair do Egito, na Páscoa? Lembra? Qual foi a ordem? Não foi um pedido. Qual foi a ordem de Deus para Moisés? Manda cada família israelita fazer o quê? Matar o novilho, de acordo com a lei, toda aquela história que você já sabe, tinha que ser perfeito, sem mancha, etc, 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 e você vai derramar, você vai espargir o sangue deste novilho, desta ovelha, nos batentes da porta, porque no dia que o anjo da morte passar, e que ele ver o sangue, o que vai acontecer? Ele vai passar por cima. A palavra Páscoa significa literalmente isso, que tem a ver com perdão. Nenhum primogênito do povo de Israel morreu naquele dia. Se não fez isso, pode ter certeza que morreu. Agora, a outra palavra, essa primeira palavra é a palavra paresis, que significa remissão, não levar em conta e também passar por cima. A outra palavra que é tão importante quanto essa, eu só não vou citar os textos bíblicos aqui porque o tempo não dá, tá bom? E nem vou ler. A outra palavra é a palavra apheimi, que significa o seguinte, é uma palavra grega que está transliterada para o português. Significa deixar ir, significa enviar, soltar, cancelar, desistir, abandonar. Também tem a ver com perdão, tem a ver com libertação e tem a ver com cancelamento. Então, dentro do contexto bíblico, que você lê essas palavras, você vai perceber o que o texto vai estar significando para nós aprendermos. É muito mais do que isso, queridos. É muito mais do que tudo isso. Estou apenas aqui dando uma ideia para você perceber que uma palavra que a gente usa muito nas nossas igrejas,
que nós falamos muito com as pessoas, perdão, e muitas vezes nós não sabemos exatamente o que isso significa na minha vida e na sua vida. Então, como a oração do Pai Nosso, um dos pedidos que Jesus ensina ali é: perdoa os nossos pecados. A primeira lição que eu quero compartilhar com você dentro disso é que o pecado se assemelha a uma dívida, porque ela merece ser punida, queridos, ser punido. Temos dívidas, queridos, impagáveis com Deus e não podemos saldá-las. Preste bem atenção nisso, enquanto a criança pentecostal dá os berros dela ali, né? Então perceba bem, eu e você, nós não temos condições de pagar esta dívida, não tínhamos, não temos e nunca teremos. É uma dívida impagável. Quando Adão e Eva eles se rebelaram contra Deus, quando Deus disse: vocês não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Quando isso acontece, Deus, na sua ira, eu tenho certeza pelas Escrituras, Ele não fulminou Adão e Eva, porque Ele não criou o homem para isso, queridos. A Bíblia é muito clara. Não esqueça que este mesmo Deus gracioso, misericordioso, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Amados, mas o que Deus fez? Deus perdoou? Perdoou, com certeza. Mas só que Deus o expulsou, os dois do jardim, expulsou da presença. A palavra expulsar ali, quando você vai estudar de uma maneira um pouco mais profunda, a ideia que traz para nós é como se Deus tivesse pegado Adão com muita força no colo e jogado com muita força para fora do jardim do Éden. Aqui você não tem vez mais, meu filho, acabou. E com Eva a mesma coisa. Agora, era uma dívida de Adão e Eva impagável. Se não fosse Deus, na sua graça e misericórdia. Logo em seguida, no capítulo 3 de Gênesis, ele dizer assim, lá no capítulo 3, versículo 15, de que da mulher nasceria uma semente, um descendente que iria o quê? Esmagar a cabeça da serpente, se referindo ao próprio Jesus Cristo que viria encarnado depois, e que já veio, e que esmagou a cabeça da serpente. Satanás, quando viu Jesus Cristo na cruz do Calvário, sangrando, sofrendo, humilhação de todo tipo que você possa pensar e imaginar, ele deve ter se alegrado com os seus demônios o tempo todo. Eu venci. Não. Depois de 3 dias, Jesus Cristo ressuscita dos mortos. Ali ele esmagou a cabeça da serpente. Ele voltará, não para ser morto de novo, mas para julgar, para separar dos bodes das ovelhas. É o que a Bíblia nos ensina. Em relação ao passado, queridos, devemos pedir o perdão das nossas dívidas, dos nossos pecados. Precisamos não só de pão para o nosso corpo, mas também, e sobretudo, de perdão para a nossa alma. Riqueza material, queridos, sem perdão espiritual, é consumada miséria. Por isso que Jesus Cristo disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, financeiramente falando, e o quê? E perder a sua alma. O que adianta? A preocupação de Jesus com a alma do homem, do ser humano, é muito profunda, queridos. O pecado se assemelha a uma dívida porque merece ser punido. Esse é o único item da oração de Jesus, lá no capítulo 6 de Mateus, que nós lemos, que Jesus Cristo amplia.
que ele vai dizer o seguinte: olha, se vocês não perdoarem, nem tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Leia o texto lá, eu não vou ler os versículos aqui. É o verso 14 e 15, do capítulo 6, do versículo 12 em diante. Se vocês não perdoarem, eu não os perdoarei. Pode ter certeza disso. Mas aí você vai dizer assim: então o presbítero João se contradizeu aqui, porque Deus já nos perdoou os nossos pecados todos. Sim, com certeza. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, quantas rixas você já teve hoje, esta semana? Quantas brigas verbal você já teve? Quantas ofensas você já fez? Você que é casado, para pensar nisso, meu irmão. Você que tem filhos ainda que moram em casa, que é adolescente, que é jovem, quantas vezes vocês já se ofenderam mutuamente? Lá no trabalho, é a coisa mais fácil de ofender o outro. Percebe? É esse perdoar cotidiano que eu tenho que perdoar o meu irmão e a minha irmã, o meu próximo. É esse perdoar, porque se eu não perdoar, Deus não perdoa. É uma oração que não sai desse teto, meu amado irmão. É bíblico isso. Você não vai ler na Bíblia lá: olha, se você não perdoar o seu irmão, a oração que você fizer não sai do teto. Não é isso que o texto está dizendo. Deus não vai ouvir, Ele não ouve. É o que a Bíblia ensina para nós, é o que o próprio Jesus Cristo nos ensina, mostrando que o perdão, queridos, divino a nós, está condicionado ao perdão que concedemos ao próximo. O perdão vertical, Deus, só acontece quando o horizontal, no plano terreno, é uma realidade, queridos. A parábola do credor incompassivo, que nós lemos aqui, registrada em Mateus, no capítulo 18, verso 23 e 35, ilustra o ensino de Jesus sobre o perdão, queridos. Devemos perdoar nosso irmão na mesma medida em que fomos perdoados por Deus, porque fomos perdoados de uma dívida impagável. Devemos semelhantemente perdoar aos nossos irmãos. Pedro pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Olha aí, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenho que perdoá-lo? 7 vezes? Aí Jesus responde o quê? Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7. Os rabinos, os mestres da lei da época de Jesus, haviam chegado à conclusão de que uma pessoa devia ser perdoado 3 vezes por um pecado reincidente, mas não uma 4ª vez. Assim, a oferta de Pedro de perdoar até 7 vezes era verdadeiramente o quê? Generosa. Porque os rabinos diziam: olha, eu perdoo você 3 vezes. A 4ª vez, meu filho, nem vim aqui porque acabou, já encheu a tampa. E Pedro fala 7 vezes. E Jesus vai além de 7 vezes, 70 vezes 7. O uso que Cristo faz de 70 vezes, queridos, 70 vezes 7, mostra que o perdão deve ser oferecido de que forma? Sem limite e sem restrições, amados. Não, eu te perdoo sim, aí vírgula, mas isso. Se você fizer isso, tá, nota 0, nota 10. Se não fizer, vamos voltar e estaca 0. Não, queridos. O perdoar o próximo, o perdoar o irmão, o perdoar na família, é sem limites, é sem restrições. É um imperativo, é uma ordenança de Deus para a nossa vida.
O uso que Cristo faz, queridos, 70 vezes 7, mostra que o perdão deve ser oferecido sem limites ou restrições. Portanto, 70 vezes 7 não é um cálculo matemático, querido. 70 vezes 7 é um emblema, é um símbolo. Devemos perdoar ilimitadamente, como Deus em Cristo nos perdoou. Novo Testamento nos encharca a respeito desse ensinamento. Jesus ilustra essa verdade sublime narrando a parábola que nós lemos aqui, queridos, do credor incompassivo. E há nessa parábola algumas lições impressionantes de destaque. A primeira delas, Jesus nos fala sobre o perdão que nós recebemos de Deus. Nós somos confrontados por Deus, nós precisamos prestar contas da nossa vida a Ele, queridos. É por isso que eu preciso aprender na vida terrena, humana que temos aqui, aprender a prestar contas. Você que trabalha, por exemplo, profissionalmente, você faz o que você bem entende no trabalho? Se você faz, você é um candidato a ser demitido. Pode ter certeza disso. Quer dizer para você que eu não nasci pastor, viu? O meu último emprego, há alguns anos atrás, foi no antigo Banco Sul Brasileiro. Eu morava em São Paulo e trabalhava lá. E pode ter certeza que eu tinha uma boa promoção lá. E quando eu ia ser promovido, eu saí fora. Deus me chamou para o ministério. Só estou dizendo isso para você não achar que o pastor Osias nasceu pastor, ficou berrando na igreja quando criança e depois foi para o seminário e está tudo resolvido. Não, meu irmão. Você entender que eu sei muito bem o que é ser uma vida profissional. Sei muito bem o que é isso. Agora, no serviço, você faz o que você bem entende? Claro que não. Você tem que prestar conta. Tem um gerente, tem um chefe, tem aquela pessoa que é responsável por você, e você, se porventura você é um gerente ou um responsável maior, você tem outra pessoa acima de você que você tem que prestar conta. E é assim que funciona. Você acha que na vida espiritual é diferente? Você acha que eu não tenho que prestar conta diante de Deus, queridos, dos meus atos? Você está enganado, se você pensa assim. É só você ler o Novo Testamento, não os seus olhos, não o que você pensa. É com os olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e você vai perceber isso. Amados, nós somos confrontados por Deus, precisamos prestar contas da nossa vida a Ele. Deus é o supremo juiz, Ele é justo e santo, sua lei é perfeita, é isso que o Salmo 19 fala, e santa. Precisamos passar pelo crivo do seu reto juízo. Somos pesados na balança de Deus. Ele coloca o seu prumo na nossa vida e sonda o quê? O nosso coração. Quantas músicas nós cantamos assim, né, queridos? Quantos salmos falam sobre isso? Quantos textos bíblicos falam sobre que Deus sonda a nossa mente e o nosso coração? Senhor, Deus, Ele vasculha nossas emoções e examina os nossos pensamentos. Ele pesa as nossas motivações e avalia as nossas obras. Ele conhece as nossas palavras e vê os nossos passos. Ele traz à tona os sentimentos e desejos secretos do coração. Estamos aquém de suas exigências, somos todos, mas muito devedores diante do nosso Deus. Então, amados, para não ficar aqui cansativo, vou repetir para você o seguinte: a primeira lição é que o pecado se assemelha a uma dívida porque merece ser punido. A segunda lição, Jesus nos fala sobre o perdão que recebemos de Deus. E a terceira lição, nós temos uma dívida impagável. Jesus usou uma hipérbole ao falar sobre a dívida desse homem. Ele exagerou na dose para mostrar para Pedro, para os apóstolos: perdoa 70 vezes 7, de maneira ilimitada, não de maneira restrita.
E aí ele conta essa parábola belíssima, queridos. Um talento, que diz o texto lá, aqui eu disse para você prestar atenção no que diz ali o versículo que fala sobre a questão do talento. Um talento equivalia, até hoje, presta atenção, 35 quilos, sabe o quê? De ouro. 10.000 talentos equivalem a 350.000 quilos de ouro. Todos os impostos da Judeia, Pérea, Samaria e Galileia, durante um ano, somavam, sabe quanto? Apenas 800 talentos. 10.000 talentos representam todos os impostos da nação por 13 anos. O que Jesus queria enfatizar é que aquele homem da parábola possuía uma dívida impagável. Ganhando um denário por dia, ele precisaria trabalhar, sabe quantos anos, meus queridos? 150.000 anos. Jesus, na sua sabedoria como o próprio Deus, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, para quem ele está fazendo. Para a glória dele, que ele é o próprio Deus. Então, não se arrogue, meu querido irmão, minha querida irmã, você achando que você está perdoando todo mundo. Não está, não. Quando nós olhamos as Escrituras, nós vamos percebendo, falando, meu Deus, como eu estou longe daquilo que Jesus Cristo me ensina a esse respeito. Como eu estou querendo perdoar do meu jeito, da minha forma, e não da forma como Deus tem nos perdoado. Isso significa, queridos, que nenhum ser humano pode saldar a sua dívida com Deus. Nenhum ser humano pode satisfazer as demandas da justiça de Deus. Nenhum homem pode cumprir a lei de Deus. O perdão de Deus, queridos, ele é imerecido. O perdão não é merecimento, ele é graça. O servo devedor não exige nada, apenas suplica misericórdia. Não foi isso que ele fez com o senhor da parábola? Foi isso que ele fez, ele pediu misericórdia. E o dono, o seu senhor, teve misericórdia e perdoou toda a dívida. Mesmo tendo uma dívida impagável, foi perdoado pelo rei. De igual modo, Deus nos perdoa não por quem somos, mas por quem Ele é. Deus gracioso, bondoso, fiel e misericordioso. Queridos, a base do perdão não é o mérito humano, mas a graça divina. Pedro está interessado em saber até onde vai o perdão. Qual é o limite? Quando estamos autorizados a não perdoar mais? Por isso, sua pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Como já afirmamos, queridos, essa cifra estonteante não é um cálculo matemático. Esse é o perdão que recebemos de Deus. É o perdão que devemos oferecer ao nosso irmão, ao nosso próximo, como Deus nos perdoou. Somos perdoados para perdoar, queridos. Os perdoados devem perdoar. Os que receberam graça devem ser canais de misericórdia, queridos. Os que receberam perdão não podem sonegar o perdão. É pecado. Pode ter certeza disso. A conclusão, queridos. Primeira conclusão. Temos uma dívida com Deus e ela é impagável. Segunda conclusão. Recebemos o perdão de Deus em Cristo Jesus. Terceira, o perdão de Deus é imerecido. Quarto, nunca teremos justificativas para não perdoar, pois devemos perdoar
assim como Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Nunca esqueça isso. 3 aplicações para a minha vida, e espero que seja para a tua vida também. Primeira delas: seja um distribuidor da graça de Deus, meu querido irmão, na sua família, na igreja e no convívio, no trabalho, na escola, em todas as dimensões da sua vida. Segunda aplicação: somente é capaz de perdoar, meu querido irmão, minha querida irmã, seus semelhantes, aquele que compreende a dimensão da graça de Deus e sabe ser grato a ela. E uma terceira aplicação: sabe qual é o resultado do perdão? Se não tiver esse resultado, você nunca perdoou. É engano seu. O resultado do perdão, segundo a Bíblia, é a reconciliação. É o que Deus fez em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo. Paulo vai dizer isso na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero fazer uma pergunta para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Você tem alguma dívida com alguém? Não é dívida financeira, não. Você tem? Eu não sei. Lá onde você trabalha, a sua família, você tem alguma dívida? Não, pastor, eu não tenho porque eu já perdoei. Só que quando ele vem para um lado, ou ela vem para um lado, você passa do outro, ela passa do outro. E você abaixa a cabeça. Ou vira a cabeça. Perdão esquisito, né? Não, mas já perdoei, pastor, está perdoado, tranquilo. Tá não, meu irmão. Tá não. Não está não, porque não houve reconciliação. Veja o que Deus fez comigo e com você. Nunca esqueça isso. O parâmetro é Jesus. O parâmetro é o que Cristo pagou por mim e por você. Eu não merecia. Era impagável. E todas as vezes que você ora, todas as vezes que nós oramos, que nós louvamos, Cristo Jesus está fazendo o quê? Diante do Pai, intercedendo por nós. 1 João diz o quê? Lá no capítulo 2 da primeira carta de João, capítulo 1 da primeira carta de João, que Ele é o nosso advogado. Filhinhos, eu peço que vocês não pequeis, mas se todavia vocês pecarem, nós temos um advogado justo junto ao Pai, que intercede por nós.